O grande propósito de Deus, desde a queda da humanidade, é convencer-nos que nós temos culpa, é convencer-nos da nossa condenação, é convencer-nos da incapacidade pessoal de salvação. O plano e o propósito de Deus é convencer-nos, através do Espírito Santo, da necessidade que nós temos de arrependimento e a necessidade da fé em Cristo para obtermos a salvação eterna. Esse é o grande propósito de Deus. Êxodo capítulo 20. Ontem, na meditação do capítulo 19, nós meditamos com o tema: o povo de Israel chega ao Sinai, e também a manifestação de Deus, teofania. Agora leremos os 10 mandamentos da lei. Êxodo capítulo 20. E Deus falou todas essas palavras, 2, versículo 2. Eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Na outra versão, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 3. Não terás outros deuses além de mim. Antes de Deus nos dar as, entre aspas, 10 palavras, literalmente em hebraico, significa 10 palavras, há um modo de pronunciamento legal e pactual usado entre os povos do Antigo Oriente Médio. Expressão que em grego foi traduzida por, entre aspas, decálogo. Nos faz lembrar quem ele é. Quem com letra maiúscula? Ele é, também com letra maiúscula. E o que já fez para nós ao longo da história. E afirma em primeiro lugar que não admitirá jamais que nada e ninguém seja mais importante no coração humano do que a sua pessoa. Vamos ler 1 Coríntios 10, 21. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Versículo 22. Ou desejamos provocar os ciúmes do Senhor? Porventura somos mais fortes do que Ele? Você veja só, Paulo nega que os ídolos sejam alguma coisa, tampouco que haja deuses com letra minúscula. Na verdade, são demônios. São demônios que se travestem como travesti, que se travestem de deuses, querem se passar por deuses, aterrorizam e iludem as pessoas, e delas pedem sacrifícios de adoração. O povo de Deus é advertido a não participar de festas pagãs dessa natureza, pois isso seria ter comunhão com os demônios. Todo tipo de idolatria é entrar em acordo com os demônios. Então não é só participar de festas pagãs. Por exemplo, a ganância é uma idolatria. Tudo aquilo que fica mais tempo na nossa mente do que Deus é idolatria. É estar entrando de acordo com Satanás e os demônios. Isso é provocar o ciúme, é provocar a Deus, é provocar o zelo, os ciúmes de Deus. Êxodo 25, Deuteronômio 32, 21, Salmo 78, 58. A Bíblia diz: onde estiver o seu tesouro, ou seja, onde estiver a tua mente, aonde está o teu foco, a tua preocupação, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O que nós mais dedicamos tempo para se preocupar, que queremos para nós, é o nosso tesouro. Aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração. E estamos sendo ensinados que o nosso coração ele tem que ser integralmente primeiro para o Senhor. Senão estamos sendo idólatras, e os idólatras não herdarão o reino dos céus.
Voltando em Êxodo, versículo 4: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que exista lá em cima, nos céus ou embaixo da terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses com letra minúscula e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento. Repuno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos ler Romanos capítulo 11, versículo 28. Quanto ao Evangelho, eles são, na verdade, inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Aí vai falar, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Pois assim como vós antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia em virtude da desobediência deles, assim também estes agora tornaram-se desobedientes, para também alcançarem misericórdia em virtude da misericórdia a vós demonstrada. Porquanto Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Paulo deixa claro que a salvação do judeu, seja quantos forem, quando for, ocorrerá com base na mesma exigência requerida a qualquer indivíduo humano. 2 pontos. Qual a exigência? A fé sincera em Jesus Cristo, crucificado e ressurreto entre os mortos. Paulo cita Isaías 59:20, acompanhando a antiga interpretação do Talmud, entendendo que o texto se refere ao Messias e, portanto, a Jesus. Gálatas 4:26, Isaías 59:20, 21. Deus revela toda a sua misericórdia sobre judeus e gentios, sobre nós também, indistintamente. Deus levou a humanidade a uma situação na qual não pode negar sua total culpa perante a lei divina estabelecida em todo o universo. Gálatas 3:22. O plano de Deus é convencer o ser humano de sua absoluta culpa, de sua absoluta condenação, da nossa incapacidade pessoal de salvação, da necessidade premente de arrependimento e a necessidade da fé em Cristo para obtermos a salvação eterna. O grande propósito de Deus, desde a queda da humanidade, lá em Gênesis 3, esse é o grande propósito de Deus. Propósito, plano, é convencer-nos que nós temos culpa, é convencermos da nossa condenação, é convencer-nos da incapacidade pessoal de salvação. O plano e o propósito de Deus é convencer-nos, através do Espírito Santo, da necessidade que nós temos de arrependimento e fé em Cristo Jesus. Arrepender e fé em Cristo Jesus para obtermos a salvação, a vida eterna. Esse é o grande propósito de Deus. Para todos, para os judeus, para os não judeus, para os brasileiros, para os coreanos, para todos. Voltando no versículo 7 de Êxodo: não pronunciarás em vão o nome de Yahvé, o Senhor teu Deus, porque Yahvé não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão o seu nome. Na outra versão da Almeida: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 33. Está escrito votos e juramentos. Versículo 33. Também ouvistes o que foi dito aos antigos, 2 pontos. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente teus juramentos ao Senhor. No versículo 37, seja porém o teu sim, sim e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. No Antigo Testamento, juramentos em nome do Senhor eram obrigatórios
em determinadas ocasiões. 2 pontos. Quando a palavra necessitava de um fiador idôneo ou mesmo diante de um voto. Veja só, a quebra da palavra empenhada agora é para os dias de hoje. A quebra da palavra empenhada era um ato sujeito às penas de lei. Deus era e é o juiz onisciente de toda falsidade. Repito, Deus era e é hoje, exatamente agora, o juiz onisciente. Ele tem toda a onisciência de toda hipocrisia, de todo fingimento, de toda falsidade. Abre aspas, 3 pontinhos. Tão certo como o Senhor vive, fecha aspas. 1 Samuel 14:39. Essa ênfase na santidade dos votos ocorria devido à falsidade costumeira entre as pessoas em seus acordos cotidianos. Veja só, Jesus ensina que o verdadeiro cristão deve ser autêntico, deve ser sincero em suas afirmações, afastando-se de toda ambiguidade e afastando de toda falsidade, comum nos dias de hoje, comum no mundo controlado pelas forças do diabo, que esse mundo jaz do maligno. Não devemos afastar disso. A nossa palavra é sim, sim ou não, não. Temos que ser autênticos, sinceros no que nós afirmamos e afastar de ambiguidade. A Bíblia fala de um ânimo dobro, e também não sermos hipócritas, falsos, fingidos, que normalmente é normal hoje em dia as pessoas serem assim, devido nesse mundo, né, controlado pelas forças de Satanás. Então nós essa ênfase em santidade, do mesmo jeito que ocorria lá, devido à falsidade costumeira entre as pessoas, nos acordos, no dia a dia, na vida, as pessoas quebravam os acordos, tá? Hoje não mudou nada, aliás, piorou. Mas quando nós decidimos a servir a Jesus, nós temos que negar a nossa própria vontade e sermos honestos, sinceros, verdadeiros e decididos em nossas afirmações, que devem ser em conformidade com o que Cristo diz. Versículo 8, voltando em Êxodo 20. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles realizarás todos os teus serviços. Contudo, o 7º dia da semana é o sábado, consagrado ao Yahvé teu Deus. Não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem os estrangeiros que estiverem morando em tuas cidades. Versículo 11. Porque em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o sábado, e o separei para ser um dia santo. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa na terra de Yahvé, o teu Deus, te dá. Aí vai: não assassinarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vamos ler Mateus 15:4, onde Jesus está falando sobre as tradições e a lei. Também está lá em Marcos 7:1 ao 23. Mateus 15:4. Pois Deus ordenou, 2 pontos: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe seja punido com a morte. Marcos 7, versículo 20. E disse mais, Jesus falando aqui: o que sai do ser humano é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância,
e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Veja só, Jesus nos ensina e nos adverte que a fonte, de onde vem, de onde brota o pecado humano, é o coração. Abre aspas, abre parênteses, centro das emoções e da razão, e não o estômago, como está falando nos versículos anteriores. O coração tem para o mundo ocidental o mesmo significado que, abre aspas, as entranhas, fecha aspas, ou, abre aspas, os intestinos, fecha aspas. Tem a mesmo, o coração tem para o mundo ocidental o mesmo significado que tem no mundo oriental. No mundo ocidental, as entranhas; no mundo oriental, os intestinos. Ou seja, representam o centro da personalidade, incluindo o intelecto, a volição e todas as emoções e desejos humanos. Por isso, a comunhão, ou seja, a amizade reverente com Deus, não pode ser interrompida por causa de mãos ou alimentos impuros, o que entra, mas sim pelo pecado consciente, pelo pecado intencional e pelo pecado renitente, repetidamente. Isso nos torna impuros e nos destrói, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No caso, mais do que lavar as mãos, é necessário limpar, lavar, purificar a mente, nosso pensamento, ok? Pois Deus não faz distinção entre pecados elaborados e alimentados nos pensamentos e os consumados em ação. Ou seja, Deus não faz distinção, não tem nenhuma diferença entre o pecado que a gente faz com as mãos, pecado que nós fazemos de não pagar alguém, pecado de xingar, de brigar, de matar, de roubar, de prostituir, de se masturbar, com o pecado que, quando ele inicia na nossa mente, nós pecamos em pensamento. Nós devemos iniciar a nossa vigilância em nossos pensamentos. A palavra de Deus fala sobre tudo que se deve guardar, guarda a tua mente. Guarda o que entra, os pensamentos que entram na tua mente. É por ali que entra e é por ali que nos torna impuros, porque de dentro da gente vai sair essa impureza. Veja só, então, mais do importante que lavar as mãos, é necessário limpar, purificar a nossa mente. Como que a gente purifica a nossa mente? Obedecendo a palavra de Deus. Pois Deus não faz distinção entre pecados, já falamos, elaborados, pecados concretos, como alimentados nos pensamentos. Só o fato de pensar numa mulher já está pecando, no caso está cometendo adultério, para aquele que é casado, e aquele que fica imaginando coisas sexuais já está pecando. Então o pecado é pecado, e são consumados por ação. Deus não faz distinção entre pecados elaborados e alimentados nos pensamentos e os consumados por ação. É a mesma coisa. Segue-se uma lista como exemplo de alguns pecados comuns, mas que não deveriam fazer parte da vida diária de um cristão pleno do Espírito Santo. A palavra, entre aspas, inveja, no original grego abre aspas, olho mau, fecha aspas, cujo sentido não é apenas o desejo ardente pelas posses de outrem, mas igualmente a falta de generosidade, literalmente o ser, entre aspas, pão duro. Pão duro. A palavra, entre aspas, insensatez, traduzida em algumas versões por, entre aspas, loucuras, não tem o sentido de uma enfermidade mental, mas sim de total negligência do pecador, abre aspas, aquele que aprecia seu estilo de vida mundano, fecha parênteses, em relação às suas responsabilidades para com Deus, com o seu próximo também, e com a sociedade. Abre parênteses, religião e ética, fecha parênteses. A palavra grega koinos, aqui traduzida por contaminam, significa comum. Entre aspas, contaminam significa, entre aspas, comum. E seu sentido tem a ver com o fato de os pecados
tem a ver com o fato de os pecados poderem assumir a condição de parte integrante do ser humano, caso não haja arrependimento, confissão e perdão. Caso não haja arrependimento, confissão do pecado e, consequentemente, o perdão. O Espírito Santo é o grande aliado dos cristãos na tarefa de manter suas mentes sensíveis e purificar as nossas mentes. Graças a Deus pelo Espírito Santo, que é o grande aliado na tarefa de sensibilizar, de limpar a nossa mente, purificar e nos tornar um mindset, uma mentalidade, a mesma mente, o mesmo, andando com o mesmo raciocínio de Cristo. E nós temos que lutar por isso. João 14, 16, 27. Em tudo que nós vamos fazer, nós temos que raciocinar como Cristo raciocinava. O Espírito Santo é o nosso aliado a isso. João 14, 16 ao 27, onde vai dizer, Jesus promete o Espírito Santo. Se vós pedirdes, no 14, se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, obedeceis aos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja sempre, para sempre convosco. A palavra advogado vem do latim advocatus, que é o equivalente exato do adjetivo verbal passivo grego parakletos. 1 João 2,1, formado pelas palavras gregas para, ao lado de, e kletos, chamado. Entendeu? Ao lado do chamado. Usado de forma única por João para se referir ao Espírito Santo, e cujo amplo significado inclui 2 pontos: conselheiro, ajudador, consolador, encorajador. Quando Jesus se refere a outro, abre parênteses, em grego, allos, outro da mesma espécie e tipo, fecha parênteses, quer dizer que o outro advogado é igual a ele em tudo, mas viverá dentro dos crentes para orientá-los e defendê-los para sempre. Glória a Deus por isso. Na edição King James de 1611, base desta edição em português, Paracletos foi traduzido para o inglês como, entre aspas, comfort, confortador ou consolador. Glória a Deus. Nas edições King James modernas aparece como, entre aspas, helper, abre parênteses, ajudador, fecha parênteses. O comitê de tradução da King James para a língua portuguesa entendeu que o termo, entre aspas, advogado, é o que mais se aproxima do sentido bíblico e original da palavra. Então o Espírito Santo é o conselheiro, o Espírito Santo é o ajudador, o Espírito Santo é o consolador, Ele que nos guia, é o encorajador, Ele que compele, como Ele fez com o apóstolo Paulo, Ele nos conforta, Ele nos ajuda, Ele é o advogado por excelência. Glória a Deus por isso. E o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Então eu não quero mais pensar, eu não penso mais por mim, eu penso, a minha decisão é o Espírito Santo. E tem que ser o Espírito Santo, não minha decisão mais. Eu tenho que negar a minha própria vontade, eu tenho que lutar contra a minha maneira de pensar, a minha maneira de saber, a minha maneira que eu acho que está certo. Eu tenho que lutar contra isso e permitir que o Espírito Santo venha nos guiar, nos instruir, nos dirigir, nos compelir, nos impelir a fazer todas as coisas. E como que nós temos o Espírito Santo? Abandonando nossa vontade própria, abandonando nossos erros, deixando para lá o nosso pecado e buscando nos purificar. Porque se vos amais, obedecereis aos meus mandamentos. Versículo 15 aqui atrás. Eu amo Jesus. Tá, você tem obedecido os mandamentos? Tem. Senão você não ama. Você odeia a Jesus.
Pensemos nisso. Versículo. Agora vamos voltar aqui. Voltando no versículo 12: honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor te deu, teu Deus te dá. Nós lemos Mateus 15:4. Agora vamos examinar, vamos investigar, vamos cavar aqui, vamos examinar o que a palavra de Deus no Novo Testamento, que o Novo Testamento, o Velho Testamento se cumpriu, a lei se cumpriu em Jesus. O Velho Testamento, ele é um documento, e o que Jesus confirmou no Novo Testamento é o que eu creio. Só isso. Nós devemos ler o Velho Testamento para sabermos ali as informações, mas o que interessa é o que Jesus falou no Novo Testamento. Eu não vou seguir o que Moisés falou, eu não vou seguir o que os juízes falaram, eu não vou seguir o que Davi falou, eu vou seguir o que Jesus falou. Entendeu? Porque tudo que foi escrito no Velho Testamento, ele apontava para Cristo. Então, o documento velho se cumpriu no Novo. A lei se cumpriu em Jesus. Aqui leremos 12:15, é onde Jesus condena a avareza. Em seguida lhes advertiu: tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir. A vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir. Então Jesus está dizendo que a vida é muito mais do que possuir. O rico era louco porque não compreendia que as suas posses eram apenas emprestadas. 1 Timóteo 6,17. Ninguém consegue poupar, ninguém consegue guardar as bênçãos de Deus apenas em benefício próprio. 1 Timóteo 6,18. A vida terrena não tem mais valor do que a vida eterna. Repito, a vida terrena não tem mais valor do que a vida eterna. Conclusão, 2 pontos. A única riqueza duradoura é receber o Espírito Santo. Glória a Deus. A única riqueza duradoura é receber o Espírito Santo, guardá-lo no coração e investir seus dons em benefício do próximo e da sociedade. João 17:3. Primeiro investir na nossa santificação, porque se nós não obedecermos, não tem como estar aliado com o Espírito Santo e recebê-lo. Receber o Espírito Santo, estar aliado com Cristo Jesus. E depois amar o próximo como a ti mesmo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Mas que grande maravilha a gente entender que a nossa riqueza, que dura para sempre, é receber o Espírito Santo. Esse é o tesouro. Esse é o que deve permanecer na nossa mente toda hora, todo instante, todo minuto da nossa vida. E o acúmulo de bens, a juntar dinheiro, a juntar tesouro, a juntar fazenda, a ajudar a ter casas, tudo, não é proibido. Mas isso são coisas que quando nós morrer vai ficar aqui. A Bíblia fala que não coloca isso no caixão. Isso não nos dá a alegria da salvação. Então Jesus não pode mediar, Jesus não pode entrar em mediação em um coração dominado pelo querer só ganhar dinheiro, pela avareza. Ele não pode fazer mediação. Porque a pessoa está dominada pela idolatria, ela só pensa em ganhar dinheiro, ela só pensa em ter, ela só pensa em acumular, ela só pensa em comprar, ela só pensa, entendeu? Então ela não desfruta de uma plena confiança no Senhor. Ao contrário, ela desfruta do que o mundo coloca, que o mundo impõe, e do sistema do mundo. No entanto, ela está em pecado, porque a idolatria, a ganância, a avareza, que é a ganância, é uma idolatria. É pecado. Todo pecado gera morte. Uma vez consumado, gera a morte. Então vive iludido. Então a vida é muito mais do que possuir. E a grande riqueza é o Espírito Santo.
É isso que nós podemos entender aqui. Glória a Deus por isso. Aí Jesus falou: não se embriagueis com vinho, ou seja, não bebe bebida alcoólica, não usa droga, não fuma, não fica tomando remédio, não seja hipocondríaco, mas antes enchei do Espírito Santo. Para encher do Espírito Santo não é só erguer a mão e pedir, nós temos que lutar, nós temos que buscar. Buscareis e me acharei quando buscarem de todo coração, coração aqui é mente, de todo coração, de toda a mente, com vontade, com sinceridade. Eu quero, porque eu quero, decidi que eu quero e acabou. Aí o Senhor vem e se revela a nós, dia após dia. O Salomão não pediu dinheiro, Salomão pediu o Espírito Santo. Salomão pediu sabedoria. Quem dá sabedoria é o Espírito Santo. Salomão pediu sabedoria. E o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E Salomão recebeu sabedoria. E a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia vai dizer que o dinheiro é um espírito, o espírito de Mammon. Jesus que falou dele. Mammon significa sustento. Não tem como você servir a dois senhores. Ou você está com a mente ligada no sustento do Mammon, ou você está ligado no sustento de Cristo Jesus. Não tem outra escolha. Não tem como servir a Deus e servir as riquezas. Não tem como servir a Jesus e servir as riquezas. Ou você amará um e odiará o outro. Voltando ao Êxodo 20, versículo 18: todo o povo, vendo os trovões e os relâmpagos, o som do chofar, a trombeta e a montanha fumegante, sentiu grande pavor e procurou manter-se afastado. Versículo 19: rogaram a Moisés: fala-nos tu e nós ouviremos, não nos fale diretamente, Yahvé, para que não morramos. Moisés encorajou o povo, dizendo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja entre vós, e não pequeis. Lucas 12:15, aqui leremos: Jesus condena a avareza. E aconteceu que nesse ponto um homem que estava no meio da multidão lhe requereu 2 pontos: mestre, ordena a meu irmão que divida comigo a herança. Porém Jesus lhe replicou: homem, quem me designou juiz, um negociador entre vós? Nós falamos aqui que Jesus não pode mediar, fazer mediação num coração dominado pela avareza, pela ganância, pelo dinheiro, pelo desejo exacerbado de ganhar dinheiro. E claro que nós temos que cumprir os compromissos, vivemos um sistema capitalista, temos que pagar, ter uma receita e pagar as nossas contas, as nossas despesas, né? Mas isto vem do Senhor. Isso vem do Senhor. Se Ele cuida de um pássaro, nós valemos mais que o pássaro. Veja só uma coisa: em seguida lhes advertiu: tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir. É onde nós passamos por aqui agora. Efésios 5, veja lá. Vamos analisar versículo 3 ao 5. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Versículo 4: não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Portai-vos com agradecimento ao Senhor, um coração grato, gratidão ao Senhor. Portanto, podeis estar bem certos disso. 2 pontos: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra,
O ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. No reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Em Hebreus 13:5, seja a vossa vida desprovida de avareza. Ponto final. Alegrai-vos com tudo que possuis, porque ele mesmo declarou, entre aspas, por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei. Você veja só, a impureza moral e a adoração ao dinheiro, bem como tudo o que ele pode comprar, tudo que o dinheiro pode nos proporcionar de prazer, de alegria, de poder, são demonstrações claras de que a pessoa que se deixa dominar por essas ilusões ainda não aprendeu a depositar sua plena confiança, não aprendeu a depositar sua fé, sua plena confiança em Deus, e portanto está longe da companhia amável e segura do Senhor e muito próximo da condenação eterna. Deuteronômio 31:6-8. O cristão sincero, por causa da sua fé no Senhor, pode contar com o cuidado paternal de Deus enquanto prossegue corajosamente trabalhando, construindo seu futuro. Filipenses 4:11-12, 1 Timóteo 6:8. Mateus 5:28. E vai nos falar no descanso na providência divina, no descanso na providência de Deus. Um texto bem clássico, conhecido. E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, nem todo o seu esplendor e sua glória vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, quanto a mais vós outros, homens de pequena fé, portanto não vos preocupeis dizendo, que iremos comer? Que iremos beber? Ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas essas coisas. Versículo 33, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não está escrito assim, buscar em primeiro lugar o dinheiro, buscar em primeiro lugar satisfação sexual, buscar em primeiro lugar ficar rico, milionário, buscar em primeiro lugar fazer a minha vontade, isso, aquilo. Não, buscar em primeiro lugar está escrito o reino de Deus e a sua justiça. Jesus é a justiça de Deus. E todas essas coisas vos serão providenciadas. Na outra versão fala, em todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Voltando então, Êxodo 20, agora versículo 19, rogar a Moisés, fala-nos tu e nós ouviremos, não nos fale diretamente a Yahvé para que não morramos. Moisés encorajou o povo dizendo, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja entre vós, e não pequeis. E o povo ficou longe, e Moisés aproximou-se da nuvem escura onde Deus estava. A lei quanto ao altar do Senhor. Versículo 22. E Yahvé ordenou a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vistes com vossos próprios olhos, que dos céus vos falei, não fareis ídolos de prata nem de ouro para tentar representar minha pessoa. Vamos ler 2 Coríntios 6, 14, 16, onde é ensinado a exortação a uma vida santa. Jamais vos coloquei em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Versículo 15, que harmonia entre Cristo e Belial? Que harmonia entre Cristo e Satanás? Que parceria pode estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuários do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor, abre aspas, habitarei neles e entre eles caminharei.
serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Serei para vós pai e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Paulo adverte aos crentes que não podem voltar à idolatria, pois agora foram feitos moradia do Espírito de Deus. Abre parênteses, tabernáculos, templos, fecha parênteses. Então, tem uma advertência aos crentes que Paulo adverte os crentes que não podem voltar à idolatria, pois agora foram feitos templos do Espírito de Deus, ao se entregarem ao Evangelho. 1 Tessalonicenses 9, o Evangelho é Jesus. Como edifícios, abre parênteses, pedras vivas, fecha parênteses, separados para a residência permanente do Senhor. Não é concebível que estabeleçam qualquer aliança de fé e comunhão com pessoas que andam sem o Espírito de Deus habitando em suas vidas. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Levíticos 26, 12. Jeremias 32, 38. Ezequiel 20, 34. Isaías 52, 11. 2 Samuel 7, 8, 14. Uma pequena pesquisa que eu fiz aqui na internet sobre a palavra comunhão, abre aspas, tendo em comum uniformidade, fecha aspas. Não tem como um crente fiel fazer qualquer aliança, qualquer comunhão de fé, uma aliança de fé e comunhão. Comunhão aqui é koinonia, ter em comum, ter concordância, conformidade, uma combinação, fazer o que faz, todos iguais, não são compatibilidade, união, concórdia. Porque não tem como compartilhar, como pode compartilhar a luz e a escuridão? Que harmonia tem entre Jesus e o diabo? Que parte tem em comum um crente com um descrente? Entendeu? E a Bíblia fala que é um jugo desigual. Não tem como fazer um acordo. Entendeu? E que consenso, que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Na King James está escrito, porque somos santuários do Deus vivo. Santuário em latim é escritório do imperador. Devo prestar serviços separados. Entendeu? O escritório, a minha vida, ela é para nós prestar serviços sagrados. Pelo latim eclesiástico, com sentido de, entre aspas, local sagrado. É muito forte isso, glória a Deus. Voltando então para concluirmos hoje a leitura do Êxodo, capítulo 20, deixa eu só analisar aqui, se tem mais algum versículo no Novo Testamento para a gente ler. Vamos concluindo. Far-me-eis, entretanto, um altar de terra, e sobre ele sacrificareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios de comunhão, as vossas ovelhas e os vossos bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a vós e vos abençoarei. E se me edificardes um altar de pedra, não o fareis de pedras lavradas, porque se levantardes sobre ele o cinvel, vós o estareis profanando. Nem fazei o meu altar com degraus, para evitar que ao subirdes vossa nudez seja ali exposta. E vamos ler 2 Coríntios 7. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Na King James está escrito: amados,
Visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que possa contaminar o corpo e, por conseguinte, a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. A vontade de Deus sempre foi estabelecer uma relação sincera de amor e adoração entre sua maior criação, o ser humano, e o seu Criador. Para que essa comunhão ocorra, é necessário que o homem se separe de toda imundícia contaminadora. Quanto mais progredimos no processo de santificação, mais próximos de Deus desejamos estar. 1 Tessalonicenses 4:7, 1 João 3:3. A vontade do Senhor, sempre, foi estabelecer uma relação sincera de amor e adoração entre nós seres humanos e Ele, para que essa comunhão, essa comunhão verdadeiramente ocorra, é necessário que nós nos separemos de toda imundícia que contamina, de todo pecado. Quanto mais nós progredirmos no processo de santificação, mais próximo de Deus nós desejamos estar, porque Deus é luz. 1 Tessalonicenses 4:7. Está escrito: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Vamos ler 1 Coríntios 1:2. Olha o tesouro das Escrituras. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo usa a expressão, entre aspas, igreja de Deus, somente aqui em Atos 20:28, 2 Coríntios 1:1. No Antigo Testamento, a expressão equivalente usada é Assembleia do Senhor. 1 João 3:3. E todo que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Veja só, João usa uma expressão grega especial para enfatizar que a fé no Senhor é uma, abre aspas, confiança inabalável, fecha aspas, no seu amor e no seu poder. E que mediante essa fé sincera, o crente vai abandonando tudo o que separa da plena comunhão com o Espírito de Deus. Ou seja, o crente vai abandonando, aí ele vai se santificando, ele vai se separando, aquilo que separa de Deus, o pecado. E ele vai tendo cada vez mais comunhão com o Espírito de Deus. João 1:29, que está escrito, falando sobre Jesus, o Cordeiro de Deus. Versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção e disse, abre aspas, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ler Romanos 5:2, onde diz, o justificado tem paz com Deus. Portanto, havendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos, o apóstolo Paulo aqui, veja só, ele fala de um novo status diante de Deus, não apenas de um sentimento de tranquilidade, de leveza de alma. Antes de aceitarmos o sacrifício vicário de Jesus como a nossa única e completa justificação perante a lei divina, antes disso, antes de aceitarmos Jesus, estávamos condenados a viver como inimigos de Deus, separados da sua paternidade. Agora, porém, fomos elevados à posição de, abre aspas, amigos de Deus, fecha aspas, e seus filhos. Efésios 2:16, Colossenses 1:21, 22, Hebreus 12:6-8, de acordo com Mateus 5:10-12 e Salmo 43:4. E foi Jesus que nos elevou à presença do Pai, ao rasgar a robusta e resistente cortina da lei,
abre parênteses, onde ficava no templo. E que fazia a separação entre o homem e Deus. Mateus 27:51. O cristão recebe em seu coração, pelo Espírito Santo, abre aspas, esperança revestida de certeza absoluta, fecha aspas. O cristão recebe em seu coração, pelo Espírito Santo, a esperança revestida de certeza absoluta, e que o propósito para qual o Senhor o criou será perfeitamente realizado. A confiança, a esperança com certeza absoluta em Deus não confunde e jamais nos decepcionará, como é comum ocorrer na confiança que colocamos em nossos semelhantes. Então, a confiança, a esperança com certeza em Deus nunca confunde e jamais nos decepcionará. Glória a Deus. Muito bem, então nós concluímos aqui essa meditação em Êxodo capítulo 20 e meditamos em várias passagens no Novo Testamento, e se assim Deus permitir, subsequentemente estaremos lendo, gravando, meditando no capítulo 21 de Êxodo, onde vai iniciar dizendo leis sobre os escravos hebreus. Todas as nossas dúvidas nós tomamos esclarecimento aqui na Palavra de Deus. Por isso nós somos instruídos, ensinados diariamente a ler, fazer a prática da leitura, entender e depois praticar em nosso viver.